Hoje nós vamos falar sobre o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP. O que é, na verdade, como que funciona na prática, para que serve esse perfil profissiográfico previdenciário, que é um documento aí muito importante para fins de aposentadoria especial por parte aí dos trabalhadores. Então, para o profissional de segurança do trabalho, é fundamental entender essa questão do perfil profissiográfico previdenciário. O PPP, ele conta ali a história ocupacional do trabalhador. É um documento previdenciário individual, é feito por funcionário, por colaborador. Ele vai reunir ali todo o histórico laboral do trabalhador. Ele vai descrever as atividades, os riscos ocupacionais, riscos físicos, químicos e biológicos e condições ambientais do trabalho. Ele vai acompanhar o trabalhador ao longo da sua vida ocupacional, da sua vida profissional. É um documento que vem aí acompanhado, né? É importante para ter esse perfil profissiográfico, a elaboração do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Sem o LTCAT, eu não consigo fazer o PPP. Com o LTCAT, feito de forma equivocada também, eu vou ter dificuldades para estar elaborando o PPP. Então, esse perfil profissional, profissiográfico previdenciário, é a chave para a aposentadoria especial. Então, qual que é o objetivo? Comprovar a exposição a agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos, para ter ali uma base de análise dos direitos previdenciários de cada colaborador, de cada funcionário. Ele é um documento essencial para a aposentadoria especial. Quais benefícios para a empresa quando ela tem ali o PPP bem elaborado, com base no LTCAT? Ela vai gerar transparência para os colaboradores, rastreabilidade, ou seja, eu consigo ter uma segurança jurídica quando eu já tenho um processo de elaboração desses perfis profissiográficos previdenciários para todos os colaboradores ali, de forma com que a empresa ela vai ter uma segurança jurídica e vai conseguir buscar essa informação de forma efetiva. Quando nós falamos que é uma obrigação legal de toda empresa que trabalha no regime CLT, é obrigado, é uma obrigatoriedade de cada empresa. Ou seja, toda empresa que possua empregados pela CLT tem que elaborar, tem que deixar disponível esse documento e ele deve ser mantido atualizado para cada trabalhador de forma individual. Então é muito importante entender que o PPP ele deve ser fornecido para o trabalhador no desligamento ou quando solicitado. Então ele tem que estar sempre atualizado justamente por isso. Às vezes o colaborador, é muito comum ele solicitar isso quando ele está saindo da empresa. Na verdade, ele não tem nem que solicitar, a empresa já tem que fornecer esse documento para o trabalhador quando ele sai. Só que antes dele sair, talvez ele já esteja ali num processo de aposentadoria, em andamento, e ele pode solicitar esse documento para a empresa. Então, por isso que ele tem que estar sempre atualizado dentro da empresa ou organização para ter um fácil acesso. Então, essa dinâmica segura do trabalho, quando se fala do perfil profissiográfico previdenciário, quando o colaborador, por exemplo, como é que é a dinâmica do PPP? Quando o colaborador muda de função, é importante ter esse período bem desenhado dentro da empresa, porque faz diferença. Às vezes o colaborador, numa determinada função, ele não tem exposição a ruído, por exemplo, trabalha na área administrativa e depois passa um período dentro da empresa, ele vai mudar de função e tem essa exposição a ruído. Então, dentro do perfil profissiográfico previdenciário, vai ter que constar esse período, qual função que ele atuou e quais a exposição que ele tinha numa função e qual a exposição que ele tinha na outra. Então, isso é muito importante, porque altera ali o ambiente de trabalho. Às vezes, o colaborador permanece na mesma função, mas também tem alteração do ambiente de trabalho. E isso, as avaliações ambientais que foram realizadas naquele ambiente,
é diferente do ambiente anterior. Então, essa dinâmica também vai alterar o perfil do colaborador. A mudança nos riscos ocupacionais, que deve ser acompanhada também dentro do PPP, ou até mesmo através de uma atualização do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos do LTCAT, ele é elaborado, ele tem que ser revisado sempre que tem alguma mudança significativa no ambiente de trabalho. E quando tem alteração dentro do LTCAT, o PPP ele também vai ser alterado. Ou por motivo dos riscos ambientais estarem diferentes, ou até mesmo que possa acontecer de um outro profissional, um outro engenheiro ou médico do trabalho, ter elaborado esse documento, tem que ter essa alteração, essa mudança dentro do PPP. Então, o PPP desatualizado, ele vai gerar ali um risco jurídico para a empresa, porque o colaborador, no momento que ele está aposentando, com certeza ele vai pedir auxílio de um advogado, que pode entrar com algum processo contra a empresa, por problemas dentro desse documento. Então, a atualização do PPP, ela é obrigatória. O PPP, ele sempre deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrer qualquer dessas mudanças que a gente citou. Mudança de função, alteração do ambiente de trabalho, mudança dos riscos ocupacionais, atualização do LTCAT, e a responsabilidade da empresa, ela é responsável por manter esse PPP sempre atualizado. É lógico que ela tem que garantir que um profissional habilitado elabore ali o LTCAT. O LTCAT é a base para elaboração do PPP. Se eu tiver LTCAT com problema, o PPP também vai sair com problema. Então, nós falamos aí na live anterior com relação à questão do LTCAT. Quem que pode elaborar? Nós falamos que é o médico do trabalho, mas principalmente é uma atribuição do engenheiro de segurança do trabalho, que é o profissional mais adequado para fazer. Tem alguns médicos que fazem esse tipo de trabalho, mas a grande maioria é um documento, LTCAT, ele é elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, o conteúdo essencial desse perfil, basicamente o PPP, como que é a composição dele? Eu tenho que ter ali os dados administrativos da empresa do trabalhador, o nome da empresa, CNPJ, nome completo do colaborador, data de nascimento, o CPF dele, as atividades exercidas, o que o colaborador fez. Então, dentro do PPP, se o trabalhador, é o período que ele trabalha na empresa, tá? Isso que é importante. Cada empresa que o colaborador trabalhou, ele vai ter um PPP. Eu não posso colocar dentro do PPP empresas diferentes. Então, o PPP é por trabalhador e por empresa aonde ele atuou. Então, se o funcionário, o colaborador trabalhou em 10 empresas, ele vai ter 10 PPPs diferentes. E dentro desse PPP, vai ter ali as atividades que esse colaborador exerceu. Então, por exemplo, se ele trabalhou como pedreiro dentro de uma empresa, depois trabalhou como ajudante, depois trabalhou como carpinteiro, depois como encarregado ou mestre de obras, vai ter que ter a descrição dessas atividades exercidas. E os agentes nocivos físicos, químicos e biológicos para cada atividade exercida. Então, se tiver mudanças aí de função, mudança de risco, de agentes nocivos ali, de diferentes medições, tem que ter essa mudança dentro do PPP. A questão da intensidade e concentração. Por exemplo, exposição a ruído. Às vezes o colaborador entrou na empresa numa área administrativa e não tinha exposição. Aí ele mudou depois para operacional, tinha lá ruído de 90 decibéis. Essa intensidade e concentração vai também para o PPP. As medidas de controle, essa questão das medidas de controle também vai para o perfil profissional previdenciário. Quais medidas, quais EPIs? O certificado de aprovação dos EPIs e equipamento de proteção coletiva também tem um campo lá para colocar se tinha essa proteção coletiva, bem como aí os responsáveis técnicos dentro do perfil profissionográfico previdenciário. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, Murielle, que está falando que é recém-formada. Ok? Pode mandar sua dúvida, sua pergunta aí durante a live. Seja bem-vindo, obrigado pela
participação. Cristiano, boa noite. Tiago, Marta, Viviane, boa noite. Francisco da Silva Moraes, boa noite. O Aldo Lima, sejam bem-vindos. Estamos falando hoje do perfil profissográfico previdenciário. Quando nós falamos da base técnica desse perfil profissográfico, o LTCAT vai servir de alimentação para esse PPP. O que é o LTCAT? É o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que nós falamos na live anterior. Então, esse LTCAT é um documento que vai trabalhar os riscos físicos, químicos e biológicos para gerar o PPP. Se o LTCAT estiver incorreto, o PPP também vai estar. Então, essa é uma mensagem chave. O PPP, ele vai refletir o LTCAT. Então, não adianta eu querer consertar o PPP se eu tiver um LTCAT com problema. Não vai funcionar. O PPP apenas vai ter as informações extraídas do LTCAT. É lógico que tem que ter todo um conhecimento para preencher esse PPP. E também, de fato, hoje, a partir de janeiro, na verdade, de 2023, o PPP ele é eletrônico, então ele está dentro do e-social, das informações do e-social, mas o período para trás, ainda as empresas têm que fazer esse preenchimento de forma manual. Então, por isso que é importante, o primeiro passo, quando você vai elaborar um PPP, é buscar todos os LTCATs que a empresa tem no período que aquela pessoa trabalhou na empresa. Qual que deve ser o alinhamento quando se fala do PPP? Nós temos aí, por exemplo, falando dos programas legais das empresas, PGR, PCMSO e LTCAT. A Maiane, 2023 diante não precisa mais realidade o PPP. Então, o que acontece, Maiane? Não é que não tenha... Não entendi a sua colocação quando você fala da mais realidade o PPP, não precisa mais realidade o PPP. O PPP, ele sempre existiu e ainda vai existir. O que, de fato, eu acredito que você queira dizer, é que ele é eletrônico a partir de janeiro de 2023. Porque as informações do e-social, realização, entendi? As informações do e-social, ela começou em 10 de janeiro de 2022. Então, se eu estou lançando essas informações dos riscos físicos, químicos e biológicos dentro do e-social, automaticamente ele vai para o e-social. Então, eu vou ter o perfil informatizado. Mas o período anterior, eu tenho que, de fato, ter esse PPP de forma física ainda. Porque, vamos supor que o colaborador começou numa empresa em 1980, e o período de 1980 até 2022, dezembro de 2022. Como é que foi feitas essas informações? Então, por isso que alguns trabalhos ainda são feitos de forma manual, porque não tem essa informação dentro do e-social, certo? Não foi colocada essa informação retroativa dentro do e-social, é a partir de 22 para frente. Então, por isso que é importante ter essa questão bem definida com relação aos prazos. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo, mas obrigado, Maiane, pela sua participação. O Leandro, no meu estágio, estou vendo que a segurança do trabalho é muito mais além do que eu imaginava. O Breno, Ana Paula, boa noite, seja bem-vindo. Cledson. Leandro, de fato, você aprendeu a parte teórica na escola, e no estágio você está vendo a parte prática. E nem sempre aquilo que a gente vê na teoria a gente consegue implementar de forma rápida na empresa ali, e você vai ver muitas coisas que a empresa às vezes não consegue cumprir as normas aí de acordo com o que você vê com relação às NRs, na escola e tudo mais. Muita coisa mesmo, principalmente na parte tecnológica, sim. A realidade é diferente da teoria. A Sancha está fazendo o curso em Angola, curso de Tec Segurança, bacana. Que bacana, tem gente de Angola assistindo a nossa live aí, que legal, hein? Boa noite, Júnior da Energizar, seja bem-vindo também. Então, nós estávamos falando da questão do alinhamento dos documentos de saúde e segurança do trabalho. PGR, PCMSO, LTCAT, tem que conversar. São documentos legais que as empresas têm que apresentar.
Dentro do PGR, a gente vai identificar os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho, todos eles, físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes, já com os psicossociais também. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele vai ser utilizado com base no PGR, ser elaborado com base no PGR, para definir quais exames que cada colaborador, cada função vai fazer. E o LTCAT, que é o laudo técnico, vai verificar ali os riscos físicos, químicos e biológicos, e ele serve de base para o perfil profissiográfico previdenciário. Então, esses documentos, eles têm que estar alinhados dentro da empresa ou organização. E essa questão do perfil profissiográfico previdenciário, da aposentadoria, nós temos que dizer que é mais que aposentadoria, é uma ferramenta de gestão. Quando se fala com relação à ferramenta de gestão, é importante ter todos esses documentos que a gente acabou de falar bem alinhados. O Júnior, boa noite, obrigado pela participação. Tem uma pessoa perguntando que não aparece o nome, aparece só uma carinha, né? O que ela faz depois de formar o curso. Então é importante. Depois você coloca o seu nome para a gente aí, que é importante, né? Para a gente responder. Obrigado pela pergunta. O estágio é fundamental, né? Você formou. Se já formar com estágio é importante para, de fato, você já ter uma experiência prática. Os treinamentos das NRs, as principais NRs, é fundamental também para ter no currículo ali essa informação, mas o estágio é uma das principais ações que você deve fazer durante o curso ou depois de formado. O perfil profissiográfico, gente, quando a gente fala de ferramenta de gestão de pessoas, ele permite que a empresa gerencie de forma eficiente as informações sobre os trabalhadores. Então, de fato, hoje, como o PPP ele já está informatizado desde 2023, que as empresas tenham ferramentas de gestão, tá? O Liam Miguel, que mandou a pergunta, obrigado, Liam, pela pergunta, com relação a você recém-formado, né? Já passamos as informações. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para a gente aí. O PPP ele vai trazer também uma transparência nas relações de trabalho e prevenção de passivos trabalhistas. Isso acontece porque, se eu tenho um documento bem preenchido, bem elaborado, com base no LTCAT, eu vou evitar dor de cabeça para as empresas. É muito comum hoje ter processos trabalhistas, as empresas têm que fazer o PPP por erros dentro do LTCAT. Então, o que é importante? Evitar algumas inconsistências dentro do PPP para isso não acontecer. Por exemplo, PPP genérico, sem individualização do trabalhador. É um PPP ou por função, que é mais correto se falar. Informações copiadas, sem critérios técnicos. Às vezes a pessoa tem uma função ali e o risco que está dentro do PPP é diferente da função que ela exerce. Falta de atualização, o documento não é atualizado de acordo com o LTCAT vigente do ano ali, ou dos LTCATs que teve dentro da empresa. Esse desalinhamento com o LTCAT, né, informações inconsistentes, sem responsável técnico. Às vezes o responsável técnico também com assinatura indevida dentro do documento. É importante saber as responsabilidades, quando se fala de PPP, quem faz o quê. O empregador, ele tem que elaborar e manter o PPP atualizado para cada trabalhador, de forma que se o colaborador pedir, mesmo trabalhando ali, antes de aposentar ou de sair da empresa, ele tem que, de fato, fornecer, garantindo que as informações ali vai refletir a realidade de cada funcionário. Os profissionais de saúde e segurança do trabalho, garantir a coerência técnica entre PPP e LTCAT, PGR e também PCMSO, que são documentos importantes para ter base para elaborar, principalmente o LTCAT, validar essas informações dentro e prevenir as inconsistências, fazer uma revisão. O médico engenheiro é o responsável legal com relação às informações do PPP e do LTCAT também. Ele vai assinar, vai validar dados técnicos e também previdenciários. E o trabalhador ele tem que ter um acesso direto a esse documento, quando ele necessitar. E ele pode solicitar esse documento a qualquer momento na empresa.
É muito comum que se pede esse documento quando o colaborador sai, e a empresa já tem que fornecer esse documento antes mesmo do colaborador pedir. O que acontece na prática é que algumas empresas não fazem o PPP, e o colaborador, depois que dá o tempo de aposentadoria ali, se ele tiver direito, por exemplo, a alguma aposentadoria especial, o advogado solicita isso, a empresa tem que correr atrás. Então, o que é importante? A empresa já ter esses dados atualizados, na hora que o colaborador solicitar, ela já fornecer de antemão esse documento. Qual que é essa importância do PPP? Os direitos previdenciários dos trabalhadores estão ligados a esse documento, especialmente quando se fala de aposentadoria especial. E tem alguns agentes, né, que está dentro do risco físico, químico ou biológico, que dá esse direito, dependendo do tempo de exposição, dependendo da intensidade do agente. A questão da segurança jurídica para a empresa também é muito importante, vai garantir que a empresa se proteja ali contra agentes trabalhistas, e também a questão da transparência, vai promover transparência nas relações de trabalho e também entre empresa e trabalhador. Então, basicamente, de forma resumida, essa é a importância do PPP. Então, você que é profissional da área de segurança do trabalho, é muito importante conhecer desse documento dentro da empresa ou organização, ok? A Maiane está perguntando se o TST pode ter um PPP. Veja bem, todo colaborador, todo funcionário, ele tem que ter o PPP. Eu não sei se a pergunta sua foi se ele pode fazer ou se ele pode ter. Então, mesmo que a gente não tenha, porque geralmente o técnico de segurança ele não tem exposição a risco físico e biológico que vai trazer uma aposentadoria especial. Tem empresas, segmentos que tem isso? Tem. O colaborador às vezes trabalha numa área de mineração subterrânea, ele pode ter essa exposição. Mas, de modo geral, não. Mas a empresa ela tem que fornecer para todos os trabalhadores, mesmo que tenha ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, ele tem que ter acesso, até para mostrar que não tem exposição, que não caracteriza nenhum tipo de aposentadoria especial, ok? A Helenice está perguntando, que chegou agora, o que é PPP? Helenice, o PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, aonde conta toda a vida laboral de cada trabalhador de forma individual. Então, basicamente, ele é importante para direitos previdenciários, para a pessoa que precisa ali de comprovar que ela teve a exposição a algum agente que pode caracterizar a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria onde a pessoa trabalha menos tempo para se aposentar, ok? Porque a exposição que ela tem a algum determinado agente prejudica a sua saúde de modo que, teoricamente, ela viva menos, por isso ela tem que aposentar mais cedo, ok? De forma geral e genérica é isso, mas tem muitas variáveis aí dentro do que eu estou falando. Qual curso é necessário para trabalhar na área? Olha, primeiro é o curso técnico em segurança do trabalho. Não sei se você, a Maduda que está perguntando, não sei se você já fez o curso ou está pretendendo fazer, é o curso técnico de segurança, que é necessário para trabalhar como técnico em segurança do trabalho. O pessoal que está assistindo a nossa live aí pode mandar perguntas sobre o tema ou outro tema que queiram perguntar. Lembrando, sempre falo aqui nas nossas lives diárias, nós temos um canal no YouTube lá, o Márcio Guadalupe, onde temos vários conteúdos, materiais aí, aulas para profissionais de segurança do trabalho que queiram desenvolver, e quem tiver interesse pode seguir a gente lá no canal Márcio Guadalupe. A Kátia Belo, boa noite, Kátia, seja bem-vinda. O Márcio, o David também, que acabou de entrar na nossa live. Inês, também sejam bem-vindos à nossa live, Luiz. O assunto hoje, o tema que nós estamos abordando aí é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, um documento muito importante aí na vida laboral, principalmente para os direitos previdenciários do trabalhador. Então, pessoal que atua na área aí, né, de segurança do trabalho, importante conhecer desse documento, que é fundamental para o trabalhador que está precisando de aposentar, principalmente. É um documento que
Dá muito trabalho, às vezes, dependendo da situação da empresa, né? Se ela não tiver um LTCAT ali, de forma que é mais difícil, porque às vezes a empresa já está há muito tempo ali, a sua existência, e o colaborador precisa desse PPP, e aí tem que se fazer um documento no ano ali que vai fazer o PPP, e sendo que às vezes teve algumas mudanças significativas no ambiente, e não vai trazer a realidade que tinha naquele período anterior, e a empresa não tem nenhum tipo de documento. Então, por isso que é importante essa conscientização das empresas de não deixar chegar no ponto de um colaborador ter que pedir o documento. Ela já tem que fornecer isso. Ela já tem que ter o LTCAT bem elaborado por um profissional habilitado para ser base de dados para um PPP bem feito, um PPP que vai facilitar bastante aí a vida dos trabalhadores quando ele precisar de aposentar. O Jailton, seja bem-vindo, boa noite. A Helenice falou que entendeu a explicação, a gente agradece pela pergunta. A Maduda perguntou com relação ao curso para entrar na área, né? Eu falei que é o curso técnico de segurança do trabalho. O Sancha está falando que tem uma defesa amanhã, vai falar sobre trabalho a quente. Trabalho a quente, qualquer atividade que gera chama, faísca ou calor, atividade de solda, de corte, com lixadeira, esmerilhadeira. Então, é importante ressaltar a questão aí dos controles que você vai ter para fazer esse trabalho a quente, os controles preventivos com relação a medidas de controle, de isolamento, sinalização, verificação das áreas ali próximas que pode ter algum material combustível, né, sólido ou líquido, inflamável, que é pior. E muitas empresas utilizam esse tipo de atividade ainda, né, trabalho a quente. Então é importante a apresentação desse trabalho aí. Dentro do nosso canal do YouTube lá eu tenho um vídeo da NR34, trabalho a quente, depois dá uma olhada lá que pode te ajudar na apresentação desse conteúdo, ok? O Biel está falando aqui, como que elabora um LTCAT? Muito boa pergunta, Biel. Eu falei sobre isso ontem. O LTCAT, vai entrar um vídeo sobre LTCAT no canal do YouTube nosso hoje, a partir das 8 horas, tá? Falando tudo sobre LTCAT. O LTCAT é importante porque toda empresa tem que ter esse laudo, mesmo que tenha ausência de riscos. Tem que ser elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, mas geralmente é o engenheiro de segurança do trabalho que vai estar tendo uma constância maior na elaboração desse documento. Meu Deus. Esse documento vai ter risco físico, químico e biológico. O que seria? Exemplos, né? Risco físico, ruído, vibração, calor, frio. Exemplos de riscos físicos. Riscos químicos, por exemplo, poeira, névoa, contato com produto químico. O biológico, né? Atividades aí em hospitais, hospitalares, né? Vírus, bactérias, parasitas que são presentes em estação de tratamento de efluentes. Então, para elaborar esse documento, é uma visita no ambiente de trabalho, no local, para fazer uma avaliação qualitativa e, posteriormente, pode ser que precise de uma avaliação quantitativa. O que seria isso? Eu fiz uma avaliação qualitativa para verificar os riscos que tem presentes aí nesse ambiente. Aí identifiquei que tem ruído, que tem vibração, que tem poeira. Então, eu preciso de fazer as medições de dosimetria para identificar quantos decibéis de ruído, análise de vibração. Eu preciso de utilizar ali uma bomba gravimétrica para medir a poeira, que tipo de poeira que é, se é poeira total, se é sílica. Então, é baseado em avaliações qualitativas e quantitativas. Então, as análises qualitativas, principalmente para risco biológico, quem trabalha em contato com pacientes, como médico, dentista, não tem como eu medir isso, é uma avaliação qualitativa e deve levar em conta ali o tempo de exposição, que a pessoa fica com pacientes e tudo mais. Então, a elaboração do LTCAT é a atribuição desses dois profissionais, que vai ter ali um curso de higiene do trabalho, para ter ali uma familiaridade maior com relação a essas questões aí.